Então, eu quero começar falando sobre a porta do monturo. Era a porta sul que dava para o vale de Rimom. Sabe o que acontecia nesse vale? Era o lugar do lixo. Era onde era levado o lixo de Jerusalém, era tirado por lá. Principalmente, a primeira menção dessa porta está relacionado com o lixo, as coisas que saíam do templo. Por exemplo, quando os animais eram sacrificados, eram diariamente sacrificados no templo, existia uma parte dos animais, as vísceras, as partes, toda a parte que não era aproveitada no sacrifício e nem para os sacerdotes comerem, ela era jogada fora. E ela era tirada por essa porta. A lei exigia que essas partes fossem jogadas fora. E era fora, eram os excrementos, era fora da cidade que essas partes eram colocadas. Sabe, quando você começa a entender pontos básicos da Bíblia, você vai ver como o sacrifício de Cristo foi tão poderoso. E como Cristo foi humilhado. Sabe por quê? Porque Ele morreu por mim e por você, mas não foi dentro, foi fora. Ele foi tirado da cidade e Ele foi morto fora da cidade. Ele foi desprezado ao máximo, como excremento. Entende isso? São questões que você precisa ter revelação na palavra para você ganhar dimensão do amor com que Ele te amou, dimensão da obra de Cristo na cruz do Calvário. Cristo morreu fora, porque Ele foi rejeitado, e ali, por essa porta, saía tudo que era rejeitado, tudo que não realmente era lixo, era colocado para fora. Veja, para que essa porta aponta? Há muitas questões na nossa vida que nós precisamos tirar da nossa vida. Não devem fazer parte de nós. Não é verdade que tudo que você recebeu, tudo que você tem nessa vida, todas as coisas que você viveu, vieram de Deus. Não vieram. Há ataques malignos, há traumas do mundo, há circunstâncias que Deus não planejou para você, mas você viveu. Aqueles que na sua vida foram mais guardados ao longo do tempo, isso é bênção. Mas nem todos foram tão guardados, nem todos conheciam ao Senhor desde a infância, nem todos tiveram o privilégio de ter pais que os guardaram. E as pessoas no mundo sofrem, e as pessoas no mundo, elas vivem muitas vezes angustiadas por uma história, por uma memória, por algo que os aflige ainda hoje, por traumas que viveram. E essa porta aponta para algo para você. Eu quero dizer para você que tão importante numa casa é a cozinha, o quarto, como também é importante o banheiro. É o lugar de tirar as coisas, mandar embora. E você precisa saber hoje, há uma porta aberta para você, para tirar da sua vida tudo aquilo que não é de Deus. Há uma porta. Lixo do trauma, do medo, o lixo da ansiedade, do pânico, da angústia, todo o lixo que veio sobre a sua vida e talvez ainda esteja te atrapalhando a avançar, a desfrutar de uma vida abençoada e preciosa. Há uma provisão de Deus para você nessa área. Amém? Crê nisso. Não é possível você viver uma vida abundante, não é razoável dizer que você tem desfrute da vida, com todas essas questões não resolvidas na sua alma, com todas essas questões não resolvidas na sua vida. 1 Coríntios capítulo 10 versículo 13 diz: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amém, irmão? Nesse ano Deus está provendo livramento para você.
Então é claro que existem coisas ruins na sua vida, é claro que existem momentos difíceis, o pecado é muito ruim na sua vida, e Paulo fala, vamos nos livrar do pecado que tenazmente nos assedia. Todo dia que você for tentado, a palavra, Jesus nos disse, ore para que você não caia em tentação. Sabe por quê? Porque há uma porta aberta para você jogar para fora tudo aquilo que não é de Deus, e isso precisa ser uma constante na sua vida, amém? Tirar o que não vem de Deus e que não traz vida para você, da sua vida, é a maneira de você desfrutar de abundância, é a maneira de você crer que Deus está preparando coisa melhor para você todos os dias. Pastor, você está falando do quê? Não sei especificamente, não estou falando para você sair por aí tirando as pessoas da sua vida. Alguém te contrariou, você já chuta, joga fora. Não, eu estou falando principalmente de coisas da alma, do seu interior. Eu estou falando de coisas que você precisa saber lidar. Quem não domina a si mesmo, quem não lidera a si mesmo, como vai liderar as coisas exteriores? A palavra diz que aquele homem que domina a sua língua, Tiago diz, esse é perfeito. Então uma boa coisa para começar dominando na sua vida esse ano de 2024 é aquilo que você fala. Porque você é dono da sua palavra enquanto está na sua boca. Depois que sai da sua boca, você se torna escravo dela. Há pessoas que se comprometem por aquilo que falam, e não precisaria. Há pessoas que realmente azedam o ambiente por aquilo que fala. Depois, não pensei, não deveria ter falado, mas daí já foi. Aí depois já azedou. Eu quero dizer para você que Pedro, a Bíblia é tão preciosa que ela te ensina a viver bem em todos os aspectos da sua vida. Os seus relacionamentos são abençoados se você conhece a palavra. Pedro diz assim: quem quer viver a vida e ver dias felizes, refreie a sua língua, cuida com o que fala. E quando você cuida com o que você fala, você vive e vê dias felizes. Quero declarar sobre o seu ano, você vai abrir a boca só para edificar esse ano. A sua boca vai ser usada para abençoar a sua casa e a sua família. O seu relacionamento conjugal vai ser abençoado porque você vai abrir a boca e vai edificar. Você não vai destruir. Você vai abrir a sua boca e você vai construir. Quando a sua boca for aberta, você vai trazer motivação, alegria e contentamento na sua casa e na sua família. Você será motivo de bênção para as pessoas, porque é isso que você é. Você é um canal desobstruído da glória de Deus nesse tempo. Mas é importante que você se reconheça assim, e você se posicione assim, primeiro para com a sua esposa, para com seus filhos, depois para com as pessoas ao seu redor, os irmãos da sua célula, a sua família. Todos serão abençoados a partir de você, porque você tem a bênção de Abraão. Em ti serão benditas as famílias da terra, amém, irmão? Então posicione-se dessa maneira, mas é importante avançar, é importante crer nessa maneira. Eu tenho que ir para outra porta, senão não vou falar. É tanta coisa que eu tenho para falar sobre o homem interior. Por acaso, em fevereiro eu estou vou gravar um curso, porque não tem tempo de falar aqui. Eu estou gravando um curso só sobre o homem interior, a saúde da alma, à luz da Bíblia. As virtudes do céu quando se manifestam na sua alma, como abençoam você em primeiro lugar e depois as pessoas. Amém, irmãos? Mas só vai ver quem estiver lá na academia. Se você não está na academia, vou fazer aqui minha propaganda, vocês dão licença? 50 anos, sabe o que eu estou sentindo? A minha vida está mudando um pouco de rumo agora. Nesses anos de ministério, eu me envolvi muito em fazer encontros com Deus, em fazer células, em multiplicar células, em gerar pastores. Ainda estou envolvido nisso, mas eu já percebi que, graças a Deus, nós demos frutos.
E já tem muita gente fazendo, haverão mais. Mas toda semana 4 encontros acontecem. Toda semana nós vamos retomar os encontros agora a partir de fevereiro. Toda semana pessoas são batizadas, as células crescem, os cultos multiplicam, porque já há um exército de Deus trabalhando nesse lugar. Amém, irmãos? Então eu percebi que Deus tem falado comigo que eu preciso dar um rumo novo para as coisas que eu faço. E eu estou migrando quase que todo o meu tempo agora para produzir palavra de Deus. Tem coisas que não dá para terceirizar, pelo menos não por agora. É minha função. Não é minha função ir lá ministrar no encontro com Deus, porque centenas de irmãos já estão fazendo isso. Mas é minha função escrafunchar e entrar na palavra, estudar a palavra, mastigar e trazer ela mastigada para você. Amém, irmão? Então, como não tem muito tempo, aqui eu só tenho, daqui a pouco os irmãos já vão começar a olhar no relógio e vão começar a fazer assim na cadeira. E eu não te condeno, tá certo, você tem horário e nós vamos acabar no horário, amém, irmãos? Vamos acabar até 2 horas da tarde. Nós estamos brincando, só para quebrar o gelo mesmo. Mas lá na plataforma eu tenho vários cursos, tem bastante. E não estou querendo vender curso para você não, só estou querendo que você entra lá para eu poder, ao longo do ano, ficar colocando coisas para te ensinar, para te instruir. E uma vez que você entrou lá dentro, você está lá e vai receber todos os meses, toda semana, coisa nova da parte de Deus, amém? Mas é importante você valorizar. O que você precisa valorizar? O seu conhecimento, aquilo que você recebe. Sabe por quê? Cada um anda na luz que tem. E a luz de Deus, a palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela está à disposição. Cada vez que você recebe, cada vez que você valoriza, cada vez que você se expõe à leitura da palavra, há uma bênção para você. E aqui eu quero já me caminhar para a próxima porta que diz a respeito disso. Na verdade, a outra porta, que é a porta das águas. Antes eu vou falar da porta da fonte. No versículo 15 fala sobre a porta da fonte. Neemias 3,15, a próxima porta que eu quero falar com você. A porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Azé, maioral do distrito de Mispa. Porta da fonte. Essa porta ficava junto àquela, lembra do tanque de Siloé? Tanque de Siloé foi aquele que Jesus passou o lodo nos olhos do cego e falou para ele lavar lá naquele tanque. É essa porta aqui. Esse tanque de Siloé significa enviado, aquele que é enviado do Senhor. Sabe quem é o enviado do Senhor? Qual é a porta da fonte? A porta da fonte aponta para o Espírito Santo. O Espírito Santo foi enviado. Jesus disse: eu vou para o Pai, mas o Consolador virá e estará com vocês, habitará em vocês. Então veja, o enviado da parte de Deus para você é o Espírito Santo. E o Espírito Santo de Deus no seu espírito é fonte, amém? É fonte do quê? É fonte da vida de Deus, é fonte de tudo que você precisa. O Espírito Santo de Deus no seu espírito é a fonte a jorrar do céu na sua vida. É óbvio que, pastor, nós não temos a palavra, sim, mas a palavra de Deus na sua mente, sem a vida do Espírito, nada acontece. A letra é morta, mas o Espírito vivifica, amém? Então qual que é a vida do Espírito? É a vida de Deus dentro de você. Nunca menospreze a vida de Deus dentro de você. A vida de Deus é o fluir, é a alegria. As virtudes de Deus se manifestam na sua vida pelo Espírito Santo. Essa fonte
Essa fonte a jorrar. Qual é a diferença daqueles que têm o Espírito para aqueles que não têm o Espírito? Normalmente as pessoas acham que é comportamento, mas vou dizer para você, não é a maior diferença, não é o comportamento, ainda que o comportamento é visto, mas o comportamento das pessoas pode ser maquiado, sim ou não? Sim, você está lá na sua casa, com o seu esposo, quebrando o pau, toca a campainha, chega uma visita, o que você faz? Olá, querido. Mudou o comportamento na hora. Por dentro está como? Está xingando o marido ainda, mas por fora. Então esse não é o melhor parâmetro. Pastor, você quer dizer que nós somos fingidos? Não, eu só estou dizendo que você é realmente o que é por dentro. E por dentro é que existe uma grande diferença entre aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus. Sabe qual é a diferença? Uns têm a fonte da vida e outros não têm. Aqueles que têm a fonte da vida, eles fluem de dentro para fora. Não é que a circunstância não os afeta, mas eles não vivem com base nas circunstâncias. Eles não precisam que as circunstâncias conspirem a favor deles para que sejam abençoados, para que vivam felizes, para que tenham paz. Não, a paz é interior e ela vem do Espírito de Deus para o seu espírito. Então é pelo Espírito, por essa fonte, que os atributos de Deus fluem na sua vida. Entende isso, amém, irmão? Essa fonte a jorrar na sua vida é a vida de Deus, da qual você nunca deve abrir mão. Você pode abrir mão de vir num culto, você pode abrir mão de estar com alguém, você pode abrir mão de muitas coisas você pode abrir mão, pode viver sem. Deixa eu dizer algo muito claro para você: não há vida abundante fora do Espírito de Deus. Só há vida no Espírito de Deus. E quando é que eu não abro mão do Espírito de Deus? Quando eu não deixo de dar a primazia ao Espírito. Quando eu evidencio que a coisa mais importante na minha vida é a vida de Deus, é o Espírito Santo. Isso não tem a ver com seu marido em primeiro lugar, não tem a ver com seus pais, não tem a ver com a igreja, não tem a ver com o pastor, tem a ver com você, a sua alma ligada ao seu espírito, que tem o Espírito do próprio Deus dentro de si. Isso é a vida de Deus. Essa é a fonte a jorrar, que a Bíblia diz: do seu interior fluirão rios de água viva. Não se contente com outro tipo de vida, a não ser aquele que jorra todos os dias do seu interior. A vida de Deus fluindo em você. Amém, irmão? Nesse intuito, nessa fé, é que eu me reúno todas as manhãs, 6 horas da manhã, no Instagram e no YouTube com os irmãos. Quem quer estar lá, está lá. Aí a gente começa 6, vai até 6h20, 25 no máximo, falando disso, fluindo para começar o dia. Em primeiro lugar, nós vamos fluir vida de Deus. Todas as outras coisas serão consequências no nosso dia. Amém? Agora, é importante que você decida isso. É importante que você coloque em primeiro lugar o reino. Para muitas pessoas a Bíblia é só um texto de poesia, bonito. Busque o reino em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. O que é ter o reino de Deus em primeiro lugar? É todo dia de manhã, quando você acordar, você levanta as mãos para o céu e diz: primeiro é o Senhor na minha vida, primeiro é o Senhor no meu coração, na minha alma. O Senhor é quem governa. Vou passar dificuldade, mas não vou ficar ansioso, porque o Senhor está governando a minha alma. Vou passar um momento de tristeza, mas vai ser só um momento, porque a alegria do Senhor é a minha força e o Senhor é comigo. Veja, quando você declara quem é o Senhor, o reino
é quem governa, e quem governa na sua vida em primeiro lugar é o próprio Deus, você é enriquecido, e a bênção do Senhor está com você todos os dias. Amém, irmão? Pastor, eu tenho que declarar todo dia isso porque o reino é frágil e eu tenho que reafirmar. Não, o reino não é, você é, eu sou. Nós nos esquecemos. Há uma realidade que precisa ser trazida à memória. Por isso está escrito: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança é a vida do próprio Deus dentro de mim. Amém? A vida de Deus, fala para o irmão que está do seu lado: a vida de Deus está em você, irmão. A vida de Deus está dentro de você. De novo, eu poderia falar muito sobre isso, sobre compartilhar da vida, fluir da vida, mas eu preciso falar da próxima porta. Além da porta da fonte, há também a porta das águas. E a porta das águas, que está descrita no versículo 26 de Neemias 3, ela aponta para a palavra. A água é a palavra que limpa. Veja, há muitos símbolos na Bíblia. Então tem o símbolo da fonte, que é o Espírito, mas também tem o símbolo da água, que é a palavra de Deus. Paulo diz que nós somos a noiva e nós estamos sendo limpos pela palavra. Nós estamos sendo a noiva que está sendo preparada para aquele dia, para estar com o Senhor, com o noivo. E a palavra nos limpa. É muito importante que você entenda e valorize a palavra de Deus. A palavra de Deus é alimento para você, é aquilo que te limpa. Então a palavra de Deus te salva todos os dias, não só da morte e do inferno. A palavra de Deus te salva de você mesmo. A palavra de Deus te salva dos seus medos, da sua ansiedade, dos seus traumas. A palavra de Deus te salva da sua incapacidade. A palavra de Deus te livra dos seus maus relacionamentos. A palavra de Deus te conduz à sabedoria, à clareza de Deus para você viver uma vida sábia e abençoada. Tudo pela palavra de Deus. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus pela nossa igreja. Alguns lugares que eu falo para os irmãos e eles me perguntam: quanto tempo vocês pregam lá? Eu falo: lá no mínimo 1 hora. Eles assustam. Tá doido? Lá na minha igreja é 30 minutos e o povo já quer ir embora. Eu falo: pois é, mas precisa ensinar. Sabe o que tem que ensinar? O povo a valorizar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é que te alimenta. Aí tem gente que diz assim: pastor, eu olho, eu leio e não entendo. Verdade, você não entende tudo mesmo. Não quer dizer porque você não entende é que você não desfruta. A palavra de Deus é tão poderosa que só de você ler já vem vida para você. Já há vida. Pastor, como que é isso? Bom, eu confesso para você que eu não entendo bem como funciona um ar-condicionado. O Alessandro está por aqui? Ali o Alessandro, ele entende, ele tem uma empresa só para arrumar ar-condicionado, presta serviço aqui para nós. Então ele sabe. A maior parte dos irmãos aqui não sabe, é verdade ou não é? Não sei, não vou ligar o ar, eu prefiro passar calor. É assim que você faz? Você não sabe, você vai lá, aperta e você desfruta. Porque não é porque você não sabe completamente que você deixa de desfrutar. Eu não sei como é que esse negócio aqui comunica com o mundo inteiro. Dá para falar com os outros ainda olhando. A verdade é que eu não entendo disso aqui, mas eu uso, você usa também, amém? Então por que a palavra você tem? Não entendo completamente, vou deixar de lado. Não, alimente-se da palavra, leia a palavra. Peça para o Espírito Santo te trazer clareza. A palavra é vida, sabe? É a porta, existe uma porta aberta para você, sabe qual é? A porta do crescimento espiritual vai acontecer em 2024 na sua vida. Você vai crescer na revelação da palavra. É muito ruim quando a sua fé é baseada no que falaram. O pastor falou, o padre falou, disse. Como assim? A sua revelação, a revelação que Deus quer trazer para você é a palavra de Deus. Quanto mais você se alimenta dela, mais por ela você viverá. A palavra é Cristo, amém? Jesus diz: quem de mim se alimenta, por mim
viverá. Amém, irmãos? Existe outra porta, que é a porta dos cavalos, está lá em Neemias 3:28. Coloca para nós, por favor. Neemias 3:28. Para cima da porta dos cavalos repararam os sacerdotes, cada um defronte à sua casa. Essa porta dos cavalos, ela ficava do lado leste do templo, e ela ficava de frente à casa dos sacerdotes. Por que que a porta dos cavalos significa alguma coisa para mim e para você? Na Bíblia, no Velho Testamento principalmente, cavalos falam de guerra. O Salmo diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, nós porém nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Então veja, cavalos falam de força bélica, força de guerra. A porta que está aberta para você é a porta do livramento no dia da guerra. Não fique pensando que a sua vida não há guerra, não há batalha. Sabe, Paulo fala que uma porta havia se aberto diante deles para o trabalho. Lá em Coríntios, 1 Coríntios 16:9, olha o que ele diz: porque uma porta grande e oportuna para o trabalho se me abriu, e há muitos adversários. Sabe o que as pessoas às vezes pensam? Abriu uma porta, pastor, a resistência, ele já acha que não é de Deus. A porta abriu, mas está dando muito trabalho, não deve ser de Deus. Começou, eu luto com irmãos. Meu trabalho, você sabe, principal é com pastores. Sabe o que acontece vez por outra? O pastor vai para aquela cidade e ele vai animado, bênção, e a gente envia, glória a Deus, vai ser bênção. E o pastor chega lá, uma semana, duas, um mês, está animado, mas houve uma resistência. Como diz Paulo, tem adversários. Aí o primeiro adversário, sabe o que o pastor fala? Sinto que não é mais tempo de Deus para mim. Pastor, o tempo de Deus chegou. É um equívoco. Como que o tempo de Deus chegou? Não era Deus que tinha te enviado para lá? Acabou rápido assim o tempo? Não, não acabou não. É só que ele está olhando para os adversários e está intimidado. Quando os adversários se levantarem contra você, você tem algo a dizer: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Não fique pensando que porque a porta é de Deus não há resistência. Há resistências. Às vezes Deus te levou a comprar aquela empresa ou começar um trabalho, e aí a coisa começa a dificultar, mas você tem que saber no seu espírito discernir quando é Deus dizendo para você para, e discernir quando é o inimigo te resistindo. É importante, porque senão você pode se achar lutando contra o que Deus quer fazer na sua vida, e aí você está complicado. Sim ou não? Quando você luta com aquilo que Deus quer fazer ou contra, aí você está frito, irmão. Mas eu quero declarar sobre a sua vida: há uma porta para você vencer as batalhas na sua vida. Há uma provisão de Deus para a guerra. Nós estamos em guerra. A palavra de Deus diz claramente. Apesar de sermos mais do que vencedores, Efésios fala da armadura de Deus. E qual que é o propósito da armadura de Deus? Não vou ter tempo, que eu quero ir para outra porta, mas vou citar aqui, não vou te mostrar, depois você vê lá. A Bíblia diz: para que, havendo passado por tudo, e lá fala do dia mau, depois de você passar pelo dia mau, você permaneça inabalável. Quando você tem armadura, a armadura de Cristo, o escudo da fé, o capacete da salvação, a espada que é a palavra, os calçados com a preparação do evangelho, você passa no dia mau, mas você não sai do outro lado todo estrambelhado. O dia mau não te afeta, o dia mau não rouba você. Você vai passar pela batalha e depois de haver passado, vai permanecer do mesmo jeito de antes, inabalável, porque o Senhor é com você. Amém, irmão? Essa é a porta que está aberta para você de guerra, provisão da batalha. Mas
Quem se posiciona assim nessa porta? Só aqueles que creem que as portas estão abertas para você. As portas estão abertas para você nesse ano. Eu quero encerrar falando sobre a porta oriental. Versículo 29. Olha o que diz: depois deles, reparou Zadok, filho de Imer, de fronte à sua casa, e depois dele Semaías, filho de Zecanias, guarda da porta oriental. A porta oriental ficava diretamente ao leste da área do templo. Até hoje essa porta está lá. Quem já foi em Israel, ou já viu uma figura de Israel, não sei se os irmãos têm aí uma figura daquela cúpula dourada. Quando você vê do Monte das Oliveiras, e a gente quando vai em Israel para no Monte das Oliveiras e olha para a cidade, tem o vale, depois ela sobe e há um muro. Essa porta é aquela porta dourada, hoje é chamada porta dourada, que está fechada. É a porta que dá para o templo do Oriente, aquela porta ali no templo, que quando você olha, você vê aquele... Quem já viu aquela cúpula dourada na figura de Israel? Aquilo ali é uma mesquita. E ali naquela mesquita, no lugar daquela mesquita, é que ficava o templo de Salomão. O templo de Salomão estava ali, antes de ser destruído. Muito antes do templo de Salomão, ali foi quase sacrificado Isaac. Foi quando Abraão entregou, que Deus perguntou... aí, mas aí não está mostrando o muro. Tem que ter uma imagem que apareça o muro. Se vocês arrumarem, por favor, ok. Não estou afim de falar da mesquita, eu quero falar da porta que fica na frente desse... se conseguir, ok, pode colocar lá. Essa porta dourada, o que significa essa porta dourada? Essa porta dourada era por onde as pessoas entravam para adorar a Deus. Era o acesso à presença, era o acesso ao culto. E é nessa porta dourada também, que hoje está fechada, que Jesus entrou em Jerusalém montado num jumentinho. Está lembrado dessa descrição? Jesus pediu para os discípulos, eles foram lá, pegaram o filho de uma jumenta e ele montou no jumentinho, e o povo em volta pegaram ramos e galhos de palmeira e colocavam as suas capas e as suas vestes para Jesus, e passando com o jumentinho por cima e declarando: Hosana é o que vem em nome do Senhor, bendito é o Senhor. E ele entrou por essa porta. Essa é a porta dourada, e chamada na época de Neemias a porta oriental. Sabe para o que essa porta aponta? A porta oriental aponta para a volta de Cristo. Diga: o meu Senhor está voltando. Agora, eu sei que os irmãos, quando nós falamos sobre a volta de Cristo, logo pensam Jesus vindo nas nuvens. Mas deixa eu clarear algo sobre o que nós cremos para você. Essa vinda do Senhor nas nuvens, ela não é a volta do Senhor para a igreja, é a volta do Senhor para o povo de Israel. Ele volta para Israel, e o Senhor volta e ele desce no Monte das Oliveiras. Mas nesta ocasião nós já estaremos com o Senhor. A volta para a igreja é o arrebatamento. Amém, irmãos? A igreja de Cristo será arrebatada e nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então esse primeiro momento, Jesus falou lá em João 14, no capítulo 1. Olha o que ele diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não for assim eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar, e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Amém?
Só um parênteses aqui, porque Jesus falou: para que onde eu estou. Jesus, essa é a porta. Obrigado. Se você olhar mais de cima, você vai ver que a cúpula dourada está bem atrás. Aqui é o pátio lá da mesquita. Quando nós vamos, nós temos que entrar pelo outro lado, porque essa porta está fechada. Pode deixar essa porta aí, que eu já vou mostrar para você por que essa porta está fechada. Mas preste atenção. Isso, deixa nessa. Se tiver como aumentar, tá bom, mas tá bom. Deixa nessa aí que os irmãos já estão, já tem noção. O Senhor Jesus, Ele vai arrebatar a igreja, e nós cremos nisso. Nós somos a igreja do arrebatamento. Você crê assim? Eu creio. Eu tenho profetizado que não vou morrer. Privilégio é aqueles que vão ver a volta de Cristo. Paulo diz que quem estiver vivo quando da volta do Senhor não vai morrer, vai ser transformado, e nós encontraremos com Ele nos ares. Amém? No abrir e pescar de olhos. Lá em Tessalonicenses 4, depois você lê. Então, preste atenção. A volta de Cristo para a igreja é o arrebatamento, que vai acontecer, nós cremos, antes da grande tribulação, antes da manifestação do anticristo e do governo do anticristo. Com mais ou menos no mínimo 7 anos do governo ali, 3 anos e meio da manifestação do anticristo. Eu já expliquei isso nos Sinais do Fim e a Volta de Cristo. Veja, no nosso curso. Depois que isso vai acontecer, o Senhor Jesus vai voltar, e Ele vai voltar para todas as pessoas. Ele vai voltar para Israel, Ele vai voltar para governar nessa terra, e nós vamos voltar com Ele. 1 Tessalonicenses 3,13 diz assim: a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Senhor Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Ou seja, a vinda do Senhor Jesus será com todos os santos. Eu e você estaremos com Ele. Amém, irmão? Isso está falando, Tessalonicenses aqui está falando na vinda do Senhor para reinar, para governar sobre a terra. Sabe o que vai acontecer? O Senhor vai descer no Monte das Oliveiras, que é também o jardim do Getsêmani. Quem foi lá sabe que nós visitamos o jardim. Descemos o vale, e depois que a gente desce o vale, tem uma subida que é essa parte de baixo que está aparecendo aqui nessa foto. Aqui hoje tem um cemitério lá. Dizem alguns que foi colocado o cemitério aí por conta da profecia, que o Senhor o sacerdote, o sumo sacerdote, o Senhor Jesus, vai entrar por essa porta para impedir, alguns dizem, que na crença deles, para impedir a passagem, porque sacerdote não pode tocar em morto, eles fizeram um cemitério na frente da porta. Lá é um cemitério, não tem nada lá, é só cemitério, porque na ideia deles, então, o Senhor não passa, porque onde tem morto. Mas essa não é a verdade do Novo Testamento. A verdade do Novo Testamento é que quando o Senhor chega, onde há morte, há vida. O Senhor Jesus é o maior desmancha-velório que já existiu na terra, irmão. Tava a viúva lá chorando, né? A mãe chorando. Jesus chega, onde Ele chega, a morte tem que se transformar em vida, porque o Senhor já venceu a morte. Amém, irmãos? Então nós cremos que esse cemitério aí não vai fazer diferença nenhuma para Ele, e Ele vai entrar por essa porta. Mas sabe qual é o mais interessante? Ezequiel profetizou que essa porta tinha que ficar fechada mesmo. Vamos ver lá? Ezequiel capítulo 44, versículo 1. Olha o que ele diz. Olha a profecia. Então o homem me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que olha para o oriente, o qual estava fechada. Ele viu essa porta fechada. Disse-me o Senhor: esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, Deus de Israel, entrou por ela, por isso permanecerá fechada.
Não é incrível que, claro, Israel já foi destruída no ano 70, depois ela foi reconstruída algumas vezes, e quando na época dos bizantinos ela foi reconstruída, os turcos, no Império Turco Otomano, eles fecharam essa porta e falaram: ninguém vai mais passar por aí, não vai mais passar. Mas muitos séculos antes, o Senhor mostrou para o profeta Neemias, e ele falou: sabe por que essa porta vai ficar fechada? E os turcos fecharam ela na época do seu império? Porque o Senhor dos exércitos entrou por aí. Foi por aí que Jesus entrou montado no jumentinho, e ele disse: vai ficar fechada porque o Deus de Israel entrou por ela. Para as pessoas do mundo, naturalmente, essa porta está fechada até hoje, vai se abrir literalmente na volta do Senhor. Mas para você, essa porta já está aberta há muito tempo. É o dia em que você encontrou o Senhor Jesus, o Espírito de Deus entrou na sua vida. Essa porta já está aberta para você, e um dia vai se abrir para o governo de Cristo na terra. Amém, irmãos? Viver essa expectativa, que Paulo chama da viva esperança, é a maneira de você e eu vivermos esses dias na terra, dizendo: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Sabe, a nossa vida não é uma vida de faz de conta. A vida do crente que crê na palavra não é ilusória como alguns lá fora pensam. Nós sabemos das coisas da palavra e elas fazem sentido, e quanto mais revelação da palavra você tem, mais você sabe qual é a vida da igreja. Por que nós vamos comer do pão agora e nós vamos beber do cálice? Porque Jesus falou: eu vou preparar lugar e eu voltarei. Quantos creem que o Senhor Jesus vai voltar? E aí o Senhor Jesus falou: vocês comam do pão e bebam do cálice, anunciando a morte, Paulo diz, até que ele venha. Essa ceia que todas as igrejas evangélicas cristãs participam é só um anúncio, tem prazo, é só até que ele venha. Mas isso não é apenas um ritual exterior, precisa ser uma convicção interior, precisa ser uma motivação de vida sua, precisa ser alinhado à verdade da palavra. O seu Senhor voltará e você estará para sempre com Ele, e é nessa viva esperança que eu e você vivemos todos os dias. Esse é o evangelho simples, essa é a palavra de Deus, essa é a vida que você tem, essa é a vida que eu tenho. Nós vivemos portas abertas nesses dias. Você vive um tempo de portas abertas. Não significa que você não erra, não significa que não temos mais pecado, não significa que você não tem mais dificuldades na sua vida. Você sabe tão bem quanto eu, é verdade que elas existem, mas preste atenção, a porta está aberta para você. Creia nisso, viva essa perspectiva, tenha essa expectativa, é uma santa expectativa. Viva assim, não viva como as pessoas do mundo. O Senhor chamou para você viver como um vencedor nessa terra, porque essa é a verdade. Jesus disse: vou preparar-vos lugar, para que onde eu estou, lembra que nós acabamos de ler? Onde eu estou, estejais vós também. Aí os discípulos podiam perguntar: ué, mas o Senhor está aqui com a gente? Por que o Senhor falou onde eu estou? É porque o Senhor está entronizado. Quem tem uma visão espiritual clara, sabe, eu estou pessoalmente hoje morando nesse corpo, mas o meu lugar em Deus é assentado com Ele nas regiões celestiais. Eu já estou com Cristo. Hoje eu já vivo com Cristo. A minha alma, ela é acolhida pelo Espírito Santo de Deus, e o Espírito de Deus derrama o amor de Deus em nossos corações. Sabe, quando a sua alma é nutrida, é suprida pelo Espírito, o que há na sua vida é amor, paz, alegria,
longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, temperança, domínio próprio. E contra essas coisas, sabe o que a Bíblia diz? Não há lei. Quando não há lei, não há o quê? Condenação. Hoje nós vamos participar da ceia, porque Paulo em Romanos 8:1 diz: agora pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não é bom viver sem condenação? Não é bom viver sem culpa? Eu não venho aqui para culpar você. Não que você seja perfeito, nem eu sou, mas eu venho aqui para dizer que nós ceiamos porque a nossa culpa já foi colocada em Cristo Jesus. E Deus não está mais atrás de procurar culpados. A Bíblia não diz que Deus está à procura de culpados. A Bíblia diz que Deus está à procura de verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. E qual é a verdade? A verdade é Jesus Cristo, que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Essa é a minha verdade, essa é a sua verdade. A nossa verdade é que somos amados porque Ele nos amou primeiro. E hoje nós vamos participar da ceia como filhos amados, que tem portas abertas diante de nós. Quem está comigo nisso, diga amém. Fique de pé no seu lugar e comece a agradecer a Deus por essas portas abertas. Comece a agradecer a Deus por esse tempo de tanta graça e tanto favor. E talvez você que me ouviu hoje diz: pastor, eu não entendi algumas coisas, parece que algumas coisas não fazem muito sentido, não fecham na minha cabeça. Quero dizer para você: continue desfrutando, continue crendo, continue lendo, continue buscando aprender da palavra. Todos os dias que isso acontece, a lâmpada, que é a palavra de Deus, ilumina o seu caminho, e o seu caminho vai ficando claro para você não tropeçar. Amém? Quem anda no escuro tem uma chance grande de tropeçar, mas aqueles que andam na luz do Senhor, esses andam seguro, esses dão passos firmes. Por quê? A luz. Uma das preocupações do pastor Alessandro é quando os irmãos estão aqui apresentando as crianças e descem, ele diz: não apaga a luz para passar o Videira News antes de descer, porque descer, ainda que sejam 3 degraus no escuro, pode dar acidente. Entende por que tem tanta gente dando ré, tanta gente vivendo de maneira difícil? Porque não é que a caminhada é tão difícil, é porque está muito no escuro. Ele não enxerga onde pisa. Você tem a luz de Deus no seu espírito. Você tem a luz, que é a palavra que te ilumina, ilumina a sua mente, ilumina a sua ideia. É tão precioso eu e você podemos saber que a luz de Deus pela palavra está à nossa disposição, e a porta das águas está aberta sobre nós. Esse ano eu quero dizer para você que eu sinto muito no meu espírito que haverá grande revelação para a nossa igreja. Como igreja nós vamos viver um tempo de muito conhecimento e crescimento na revelação de quem é Deus. Não existe nada mais rico na sua vida do que ter Deus com você e você desfrutar dessa presença poderosa. Ter Deus no seu espírito. Nunca abra mão desse relacionamento. Não temos uma religião, nós temos um relacionamento. Feche os seus olhos por um instante e diga: graças a Deus. Se fez carne e habitou entre nós. Aleluia! Seja exaltado entre nós essa manhã, Senhor de toda a terra. Toma o teu lugar em minha casa, toma o teu lugar em minha família, toma o teu lugar na minha alma. O meu homem interior seja guiado pelo Senhor, e todos os dias da minha vida habitarei na casa do Senhor por longos dias. Bondade, misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor. Erga suas mãos para o céu, tira lá do fundo e diga: graças a Deus.